Vou silenciar. Olá, boa noite a todos vocês que estão aqui, que tá no link. Hoje vamos ler nosso capítulo 34 de Gênesis. Vamos fazer oração, que ontem eu esqueci de fazer oração no início, e vamos iniciar o que está acontecendo aqui, que a gente viu que ia ter conflito entre os filhos de Jacó com as mulheres, não só mulheres, né? Mas também, porque os filhos, ali estava escrito filhos, e a gente pode entender que são com filhos no sentido homem e mulher, mas não, são os filhos, são dois específicos, e a gente vai ler o que aconteceu para que eles pudessem entrar nessa briga. Então, os filhos de Jacó com os siquemitas, acho que são siquemitas que falam. Então, a gente vai ver o que aconteceu, né? E entender o que aconteceu nessa briga e tudo mais. Então vamos lá. Pedir a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, obrigada por ter marcado esse encontro espiritual divino aqui com todos nós. É o Senhor que marca, Senhor, esse encontro. Não somos nós que temos vontade, é o teu Espírito que nos dá vontade de conhecer a tua palavra, de se alimentar da tua palavra. Agradecemos, eu peço, Senhor, que nos livre de todas as distrações, que o Senhor revele a sua palavra através dessa leitura de hoje, que o Senhor nos mostre cada vez mais o seu caráter, dos seus princípios, daquilo que o Senhor espera de nós também como filhos. E obrigada, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui hoje. Em nome de Jesus agradecemos. Vamos iniciar nossa live de hoje. Amém. Então vamos lá. Gênesis 34. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Lembra que ele teve Diná como filha menina só. Siquém, filho de Hamor, o Heveu, governador daquela região, desculpa, viu-a, agarrou-a e violentou-a. Então, aqui, o que acontece? Ela foi abusada, né? Ela foi estuprada. E aí, lembrando que ela é a única menina, né? Desse momento aqui. Então, o que acontece? Ela foi violentada naquele povoado que não tinha o mesmo Deus, que não cultivava a mesma cultura, que não tinha o mesmo ensinamento, que não tinha o mesmo Deus. Então, era um povo que, para eles, aquilo ali podia ser XYZ, mas, obviamente, que para os judeus, né, não tinha como isso, principalmente era uma violação gravíssima, eles não se misturavam com outros povos, por exemplo, tudo isso. Diná foi para lá, né? Também numa rebeldia, digamos assim, porque eles não são autorizados, digamos, a se misturar. Me dá um minutinho, peraí, rapidinho. Só abrir aqui meu cachorro, porque ele bebeu tanta água que estou com medo dele fazer xixi ali. Então, eles têm uma cultura que não era para ser misturada e tudo mais, e Diná vai. Ela simplesmente vai lá e se mistura com o povo de lá. E aí ela acabou sendo violentada. Mas o seu coração foi atraído por Diná. Então, ele a estuprou sim, ele a violentou primeiramente, mas acabou se apaixonando por ela, né? O coração ficou atraído por ela. E ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Então, aqui você vê que ele não usou ela como um obviamente, não existe nem, como é que fala, desculpa para o que ele fez. Mas é que depois disso, ele fez de se apaixonar por ela, ele gostou dela e mudou o tom da voz, mudou a forma com que falava com ela, né, e tudo mais. Obviamente que isso não tem nem desculpa, explicação, nada disso, mas foi o que aconteceu. Então, ele fez o ato ali e acabou se apaixonando por ela. Por isso, Siquém foi dizer ao seu pai, Amor, consiga-me aquela moça para que ela seja minha mulher, ele quer casar com ela. Quando Jacó soube que a sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, e por isso esperou calado até que regressasse. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel. Ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Eles têm, né, obviamente, o ensino deles. Você casa, você faz a pessoa de mulher, né, ou antes do casamento, mas quando ela já é prometida a casamento, lembra na história lá atrás de Isaac. Então, foi isso que aconteceu aqui com ela. Não se faz, porque não era assim que eles tinham como
como cultura. Naquela outra, em Siquém, os siquemitas podiam fazer isso, mas com os judeus, com os israelitas, né, isso não dá. Mas Amor lhe disse: Meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Então, aqui ele, né, falou que se apaixonou por ela, não entrou no detalhe dele ter estuprado a menina. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na, faça comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Conceda-me este favor e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, ou seja, o dote, né? E pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e ao seu pai Amor. Então, aqui eles estão mentindo, estão enganando, estão usurpando o que de fato está acontecendo ali, as palavras deles mesmos. E aí a gente entende, né, que filho de Jacó, Jacozinho é, porque ele também, Jacó tinha esse histórico, né? Então, era algo que os filhos também fizeram. Por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Então, peraí, desculpa. A falsidade a Siquém, a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: Não podemos fazer isso. Jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Então, a gente sabe que isso aqui é uma aliança de Deus que não se pode quebrar, né? Não pode ser quebrada. Então, ele está falando para eles: Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição, que vocês se tornem como nós, circuncidados, todos os do sexo masculino. Só então daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas se não aceitar a circuncidar, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a seu filho Siquém. O jovem, que era o mais respeitado de todos, os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim, Amor e seu filho Siquém, eu não sei se é Ramor ou é Amor, ok? Mas Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com os cidadãos e disseram: Esses homens são de paz. Permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os homens, os nossos homens, sejam circuncidados como eles. Lembre-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com seu filho Siquém. E todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, né, obviamente algo dolorido para uma criança, tem um desconforto e tudo mais, mas a criança cicatriza muito mais rápido, né? O corpo de uma criança é perfeito, assim. Então, para eles ali era algo mais doloroso. E todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, aí vocês vão entender isso aqui, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Então, olha o que eles fizeram, um massacre na cidade. Por que Simeão e Levi, se Jacó tinham tantos filhos? Porque eles dois são os únicos filhos, de fato, do mesmo pai e mesma mãe de Diná, né? Veio de Lia. Então, eles são irmãos de Diná de sangue. Então, eles entendiam, obviamente, que eles eram o quê? Protetores dela, que eles eram os irmãos mais velhos, né? Os irmãos dela, e que eles estavam ali na posição de protegê-la. Então,
Eles não são misturados de Raquel, das concubinas, eles são da mesma mãe, do mesmo pai. Então, eles tinham esse centro de proteção com ela. Obviamente, mentiram e tudo mais, mas eles foram lá e mataram todos os homens. Pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Não deixaram um. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho, Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois, dos jumentos e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus, aquela região toda, e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Então, vocês estão vendo aqui que ele tá mais se preocupado, ele está mais se preocupando com o apuro que colocaram eles ali, com a desonra em relação a isso. Não foi nem especificamente com a filha ter sido estuprada ou isso ou aquilo, ou então deles terem matado pessoas, de ter sangue nas mãos, né? Ali é uma coisa maior, ele está falando que, olha, a gente não tem. Então é como se ele tivesse consentido de certa forma, como se Jacó tivesse consentido, mas entendendo que aquilo ali foi uma consequência deles terem violentado a filha, né? E aí ele continua. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? E aí finalizamos aí hoje. Capítulo 35, peraí. Capítulo 35 é o retorno de Jacó a Betel e a morte de Isaac e de Raquel, que a gente vai ler amanhã. Então, finaliza aqui. Deus não deu continuidade na Bíblia nessa conversa deles, não. Eles deixaram essa pergunta, ele deixou essa pergunta no ar. Deus deixou assim, né? Está certo tratar nossa irmã como prostituta? Pronto. E aí amanhã a gente já começa o novo capítulo, o 35, tá bom? Então, finalizamos aqui hoje. Obrigada pela live, obrigada por estarem aqui, obrigada por assistirem. Vi, boa noite. Boa noite, Vi. E é isso. Um beijo para todos vocês. Beijo, Denis. Beijo, Grazi. Beijo a todos vocês. Um beijo. Fiquem com Deus até amanhã, se Deus quiser. Até, boa noite. Boa noite. Beijo. Beijo, Vi também.